Boa tarde, amados irmãos, prezados ouvintes que nos dão a alegria e a honra de mais uma vez podermos compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor nosso amado Deus. Quero saudar a todos com a graça, a paz, alegrias e misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós vamos gastar alguns momentos meditando sobre o tema o propósito do consolo divino, o objetivo do consolo divino. E vamos usar como base da nossa meditação o texto do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 5, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mais uma vez, meus amados e queridos irmãos, temos a oportunidade de estarmos diante de um texto inspirativo do apóstolo Paulo. E nestas primeiras linhas de sua narrativa, o encontramos louvando, exaltando e bendizendo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através de ações de graças, pelo livramento do perigo e também da morte. Conforme podemos observar na leitura sequencial deste texto sagrado, a partir do versículo 8 em diante, que diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Este texto nos mostra que Paulo havia sofrido severas perseguições e provações. Todavia, ao meditar sobre aqueles episódios, ele destaca duas qualidades de Deus que fizeram a diferença para que ele conseguisse o livramento e, ao mesmo tempo, receber uma experiência que traria algo mais impactante em sua vida e também em seu ministério. A primeira qualidade destacada por Paulo de Deus e que ele cita neste texto sagrado, ele chama-o de o Pai das misericórdias. Essa é aquela qualidade de Deus, mediante a qual ele lembra que o homem é pó, porém, ele nos trata compassivamente, não nos conferindo aquele julgamento severo de que bem merecíamos. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. A segunda qualidade destacada por Paulo de Deus, e do qual ele autodenomina-se, é o Deus de toda a consolação. Aqui encontramos a qualidade de Deus do conforto, do auxílio, do socorro, do encorajamento, do caminhar ao lado de alguém com a finalidade de ajudá-lo a carregar o pesado fardo. E esta ação é expressada através da terceira pessoa da Trindade,
o Espírito Santo, conforme promessa do Senhor Jesus Cristo, ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que declara: e eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o contexto nos mostra que Paulo estava relembrando algumas provações e dificuldades que ele acabara de passar, e de como a consolação enviada da parte de Deus esteve presente e atuando em sua vida. E é exatamente isto que Deus faz o tempo todo. Ele nos toma pelas suas mãos e nos conduz através dele. O verso 4 e o verso 5 do texto que lemos revela 3 informações primordiais acerca do consolo divino. O primeiro objetivo do consolo divino, a primeira informação que Paulo nos traz é ensinar um grande princípio. Ensinar um grande princípio. Ele declara ali no texto que nos consola em toda a nossa tribulação. Não importa se você é rico ou pobre, se for o presidente ou o mais humilde trabalhador do país, se viver o bastante, vai conhecer a tristeza, as decepções, os sofrimentos e situações irremediáveis. E mais cedo ou mais tarde, vai fazer a pergunta que sobrevive há séculos e a todas as gerações: por quê? Exatamente isso. Por quê? E neste texto em específico, encontramos outro método para analisar as provações e problemas que nos acontecem. A questão não está necessariamente na provação em si, mas em como reagimos e no que fazemos depois que a superamos. Isto me lembra uma ilustração que eu li algum tempo atrás e que acho que cabe bem para este momento. Aquela ilustração dizia o seguinte: um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso. Decidiu, então, ao invés de tentar vender, iria pedir comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta. Em vez de comida, pediu um copo de água. A mulher percebeu que ele estava com fome e lhe deu um grande copo de leite. E ele bebeu devagar. E depois lhe perguntou: quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu ela. E continuou: minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. Pois te agradeço de todo o coração, a você e a sua mãe. O rapaz saiu daquela casa, não só refeito fisicamente, mas também com sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido às dificuldades financeiras que estava passando, mas aquele gesto de bondade o fortaleceu. Muitos anos depois, essa jovem ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente, a enviaram à cidade grande para se tratar. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto foi ver a paciente. Reconheceu-a imediatamente e determinou-se a fazer o melhor para salvar a sua vida, passando a dedicar-lhe
atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram no passado. Depois de uma terrível batalha, eles finalmente venceram aquela enfermidade. Ao receber alta, ela teve medo de ver a conta do hospital, porque imaginava que levaria o resto da sua vida para pagar por aquele tratamento tão caro. Quando finalmente abriu a fatura, seu coração se encheu de alegria com estas palavras: totalmente pago. Há muitos anos, com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. Só então ela se lembrou de onde conhecia aquele médico. Meus queridos, meus amados, algumas coisas nos acontecem para que depois de sermos consolados por Deus, sejamos capazes de consolar outras pessoas. Este é um grande princípio que a palavra de Deus nos ensina. A segunda informação que o texto sagrado nos traz é mostrar que existe um grande propósito. Há uma coisa que talvez você nunca parou para pensar e refletir. Existe uma perspectiva maravilhosa nas provações da vida e um grande propósito operando no consolo que recebemos de Deus. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que visão! Há um grande propósito missionário nas tragédias da vida. Deus está operando de maneira extraordinária nas dificuldades de nossa existência. Ele permite que certas coisas aconteçam para amolecer nossos corações e para que possamos ter compaixão por aqueles que estejam em dificuldades, caminhar com eles e aliviar os seus fardos. É exatamente sobre isto que o apóstolo Paulo está falando. Nossas aflições amolecem nossos corações, de modo que quando recebemos o consolo de Deus, torna-se fácil passá-lo adiante para os outros. Como precisamos disso na nova história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É tão fácil ser duro, tão conveniente ser indelicado, é tão fácil olhar de cima para os nossos irmãos mais fracos e que estão passando por alguma dificuldade. O apóstolo Paulo está nos dizendo que um dos motivos por que Deus permite que passemos por algumas dificuldades é acabar com esta nossa atitude e nos amolecer, para que sejamos capazes, agora sim, de falar em nome de Jesus a outras pessoas que também sofrem. É um propósito poderoso que responde a muitas questões. Muitas pessoas ficam tão endurecidas com o tempo e não amolecem enquanto não passam pelo fogo da aflição. E Deus permite que isto aconteça para que possamos alcançar aos outros e que possamos também consolá-los. A terceira informação valiosa que este texto de Paulo nos ensina é que ele confirma a existência de uma grande provisão. O verso 5 nos dá a grande provisão que possibilita este compartilhado consolo, e Paulo assim nos diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, quando Jesus esteve em seu ministério terreno, ele não trilhou um caminho fácil. Ele conheceu o sofrimento, as privações, as dificuldades, a oposição, a perseguição.
E Paulo está dizendo que aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo passarão por dificuldades semelhantes. Não estarão isentos das dificuldades, dos obstáculos, dos sofrimentos e de todas as coisas que fazem parte do que significa ser discípulo de Jesus. Conforme também lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Aqueles que creem em Jesus Cristo partilham do sofrimento deles. Assim como ele sofreu neste mundo, nós também sofreremos. Mas Paulo está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo que conforme o sofrimento transborda, mais ainda transborda o consolo divino. Quanto maior os sofrimentos, maior o consolo. Quanto maior o consolo, mais eu tenho para partilhar com os outros. Que grande pensamento! Meus sofrimentos me qualificam a pregar para outras pessoas. Todos nós ficamos feridos com os fracassos da vida e as coisas que nos abatem, mas foi a homens e mulheres feridos que Deus entregou o grande ministério de curar outras pessoas. Isto me lembra uma história verídica que aconteceu com uma pessoa ali nos Estados Unidos. Permita-me compartilhar com vocês. Uma coisa espantosa aconteceu em Dallas, Estados Unidos, há alguns anos. Herman Moody, 47 anos, estava morrendo de leucemia. O centro oncológico do Hospital Baylor dissera que ele tinha apenas uma chance. Precisaria de um transplante de medula e tinha de ser uma combinação perfeita. Por isso, pegaram uma amostra de sua medula e a registraram em uma relação mundial de doadores em um computador. E, finalmente, encontraram a pessoa certa. Porém, havia um pequeno problema. O doador não estava na América, estava do outro lado do oceano, lá na Europa, mais precisamente na Bélgica. Porém, aquele doador, ao ser contactado, se prontificou a vir aos Estados Unidos em benefício de uma pessoa que ele nem conhecia. Quando chegou, quase 1 litro de medula óssea foi tirada do seu corpo e transplantado para o de Herman Moody. Um homem vivo doa-se para salvar um homem que está morrendo. Por que um homem faria uma coisa dessas, especialmente por alguém que ele nem conhecia? Sua resposta foi: muitos anos atrás, meu irmão morreu de câncer e a sua morte partiu meu coração. Depois da sua morte, prometi a Deus que, se pudesse, ajudaria alguém a permanecer vivo. Por isso, entrei para a lista de doadores de medula. O homem da Bélgica acrescentou: quando vou à igreja, ouço o pastor dizendo que é preciso amar ao próximo. E como poderia me recusar a ajudar um irmão em sua necessidade, sendo eu cristão? Isto é o que Paulo está dizendo. Quando sofremos, somos capazes de consolar aos outros com a nossa consolação que transborda por meio de Cristo. Paulo enfrentou a rejeição e a oposição na pregação do Evangelho. Em meio às suas provações, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação enviou o seu consolo divino e tirou o seu pesado fardo. E quando os irmãos da igreja em Corinto sofreram,
Paulo veio ficar ao lado deles e lhes ensinava o consolo que Deus havia lhe dado. E os coríntios receberam encorajamento dele para que pudessem pacientemente suportar aqueles mesmos sofrimentos. Isso nos traz de volta ao lugar onde começamos, as incertezas da vida. Por que isto aconteceu? Por quê? Não há resposta que contenha os propósitos de Deus em sua totalidade. Nenhum ser humano poderia jamais compreender a vontade e a soberania de Deus. Entretanto, estes versículos oferecem uma perspectiva que precisamos lembrar. Deus está operando em nossas vidas quando sofremos. Ele está nos preparando para ministrar aos outros. Deus enxuga as nossas lágrimas para que possamos fazer o mesmo por outras pessoas. Esta passagem sugere que a nossa missão pessoal começa quando partilhamos com os outros o que Deus partilhou conosco. Isso significa que há pessoas em sua vida que precisam da ajuda que apenas você pode dar. Algumas precisam de uma palavra de encorajamento e só você pode lhes dar esta palavra. Outras estão abaladas sob um pesado fardo e você pode ajudar a carregar este fardo. Algumas estão quase desistindo e só você pode mantê-las firmes. Outras sofreram uma sucessão de provações e só você pode ajudá-las a suportar tal situação. Essas pessoas estão por aí, ao seu lado. O problema é que você não as vê. Portanto, ore para que Deus lhe dê olhos que enxergue as necessidades reais das pessoas ao seu redor. Quero concluir a palavra desta oportunidade, relembrando os 3 objetivos do consolo divino que Paulo deixou como ensinamento para a Igreja de Cristo em todas as épocas. Primeiro ensinamento, primeira lição, primeira informação, primeiro princípio, ensinar-nos um grande princípio, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Segunda lição, nos mostrar um grande propósito, que Deus nos consola para que possamos consolar aos outros com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E a terceira preciosa lição é confirmar a existência de uma grande provisão. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Que Deus ricamente possa falar aos nossos corações nesta tarde tão abençoada. Que Ele possa nos dar a visão dos céus, para que possamos não ver simplesmente a aprovação, não ver simplesmente o momento adverso pelo qual estamos passando, mas para que possamos ver a mão de Deus trabalhar através da nossa vida, nos sustentando, nos carregando, porque mais à frente nós vamos poder ajudar a outros que estejam na mesma dificuldade que estamos passando e vamos poder lhes ensinar a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que sempre é fiel para conosco. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.